Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um paradoxo que, olha, mexe com muita gente. Aquela sensação de vazio que pode vir junto com o sucesso. Sabe? Vamos mergulhar na psicologia por trás disso, porque às vezes conquistar tudo pode parecer que não se tem nada. Essa pergunta, é o ponto de partida de tudo. É uma sensação que muitas pessoas bem-sucedidas relatam. Uma desconexão total entre o que elas conquistaram por fora e o que sentem por dentro. Então, bora investigar isso mais a fundo. O ponto central é esse. Por trás da fachada de sucesso, pode existir uma luta interna gigantesca. A pessoa pode ter se destacado em tudo na vida, mas lá no fundo, falta aquela conexão genuína consigo mesma. Um senso de valor que não dependa do aplauso dos outros, sabe? E a raiz desse conflito todo? Bom, a gente encontra num conceito chamado falso eu, que foi muito bem analisado pela psicóloga Alice Miller. Pensa nele como uma máscara. Uma persona que a gente constrói lá na infância mesmo, para agradar, para ser aceito. Só que essa máscara acaba escondendo quem a pessoa realmente é. Ok, mas como é que esse falso eu aparece na vida adulta? Acontece que essa dinâmica interna acaba se revelando num ciclo vicioso que fica alternando entre dois extremos que parecem opostos, a grandiosidade e a depressão. E é super importante entender que não são problemas separados, são, na verdade, duas faces da mesma moeda. A grandiosidade funciona como uma defesa contra a dor, contra o vazio. E a depressão, bom, ela aparece quando essa defesa desmorona. Agora, olha que interessante essa comparação direta. De um lado, a grandiosidade precisa o tempo todo de admiração de fora para se sustentar. É uma autoestima muito frágil, como um castelo de cartas. Do outro lado, a depressão é justamente o colapso dessa estrutura. É a manifestação daquele vazio, daquelas feridas emocionais que nunca foram curadas de verdade. Isso aqui ilustra a conexão perfeitamente. Um fracasso no trabalho, o fim de um relacionamento, qualquer coisa que tire essa validação externa pode ser o gatilho. Sem o combustível da admiração, o falso eu simplesmente não se sustenta e a pessoa é jogada para o extremo oposto, a depressão. Essa citação da fonte é muito poderosa. Ela dá um novo significado para a depressão nesse contexto. Não é só sobre tristeza, é sobre um bloqueio, uma supressão daquelas emoções autênticas que a pessoa foi condicionada a esconder desde criança. Então, como é que tudo isso começa? Vamos voltar um pouco no tempo para a gente entender as origens desse falso eu. É um drama que muitas vezes acontece de forma silenciosa, quase invisível. E aqui está a parte que mais engana. Muitas vezes não existe um trauma óbvio. A infância pode ter parecido perfeitamente normal, até feliz. Mas, por baixo da superfície, uma negligência emocional muito profunda estava acontecendo. A fonte deixa bem claro quais são essas necessidades. E não são desejos, viu? São necessidades essenciais para um desenvolvimento emocional saudável. Ser visto, ser ouvido, ser respeitado por quem se é e não pelo que se faz. Quando isso falta, a criança aprende uma lição bem perigosa. Este slide resume bem o processo. Para manter o amor e a aprovação dos pais ou cuidadores, a criança aprende a engolir seus sentimentos de verdade e a mostrar só uma versão de si que seja mais aceitável. E essa adaptação, que no fundo é uma estratégia de sobrevivência, acaba virando a base da personalidade na vida adulta. E qual a consequência disso ao longo prazo? Viver assim, reprimindo tudo constantemente, cria o que a fonte chama de uma prisão interna. Aqueles sentimentos reais, a raiva, a tristeza, o medo, eles não somem. Eles ficam ali, presos dentro da pessoa, gerando uma tensão constante, uma sensação de não pertencer a si. É como viver com uma parte vital de si mesmo trancada às 7 chaves. E aqui vem uma virada de chave muito importante. A depressão nesse cenário não é o problema, mas sim um mensageiro. É um sinal de que o verdadeiro eu está tentando se comunicar, de que aquelas emoções aprisionadas estão pedindo para finalmente serem ouvidas. Isso nos leva à parte final e mais esperançosa da nossa análise, a jornada de volta para o eu autêntico. Como é que se sai dessa prisão? O primeiro passo é o reconhecimento. A terapia, por exemplo, ajuda a pessoa a finalmente acessar e dar voz a esses sentimentos que ficaram enterrados por tanto tempo. É um trabalho quase de arqueologia emocional, sabe? Deixar que a verdade do passado venha à tona para ser compreendida. E uma parte essencial desse processo é o luto. É se permitir sentir a dor da perda. A perda de uma infância em que as emoções eram bem-vindas. A perda da espontaneidade, da conexão consigo. É através desse luto que a cura de verdade pode acontecer.
E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A jornada é desafiadora, com certeza, mas o objetivo é a libertação, a capacidade de viver com vitalidade, com autenticidade e com um senso de valor que vem de dentro, não de fora. É a reconexão com o nosso eu interior, vibrante e real.